Eu faço análise há mais de 30 anos e a única coisa inteligente que o meu analista disse é que eu preciso de tratamento. Com essa provocação que foi dita por Woody Allen, eu começo a minha entrevista com a Sandra. A Sandra é psicanalista e autora de livros sobre psicanálise. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Ed, e você? É um prazer estar aqui, viu, com vocês. Tudo ótimo. Diretamente aqui do Siciliano Lounge Bar, nesse bar maravilhoso, que estão me dando água para beber, porque sabem que se eu bebo dá problema. Começamos mais um Além dos Outdoors, aqui regidos pela Pureza Filmes, pelo Paulo, diretor, o Maicon, nosso comercial que está aqui hoje, a Israeli, produtora, e mandar um abraço pro Cristiano, que chamam de Fausto, não sei porquê, que é o nosso editor, que não está aqui. Tenho que agradecer a nossa parceira Eficaz Mídia. Se você quer fazer uma campanha offline em Bauru e Agudos, só tem um parceiro para você fazer, a Eficaz Mídia, que tem todos os pontos de ônibus da cidade e vai estampar sua marca aí por tudo quanto é rua que você passar, você vai estar vendo a sua logo, né? E também o nosso patrocinador, a Facop. Se você pensa em odontologia, você pensa em Bauru e Piratininga. E se você vem para cá, você tem que fazer odontologia na Facop. A Facop, além de ter o curso de odontologia noturno, que é um diferencial, ela também tem mais de 50 cursos de especialização. Dentre eles, os novos e modernos, que todo mundo quer fazer, buchectomia, fazer preenchimento, fazer botox. Eu, inclusive, quero colocar a famosa dentadura de artista, que o Rafael me disse que na realidade chama lentes de contato dental. É muito legal, né? Então a Facop está com a gente. Disse todas as minhas obrigatoriedades, estamos nas rádios, agradecendo as rádios que nos retransmitem, né? A Real FM de Piratininga e também a Cultura Regional de Dois Córregos. Duas rádios aí que ajudam a gente a divulgar o nosso trabalho aqui, além do nosso parceirão Brumais TV. Todas as quintas-feiras, às 10h30, nós estamos na Brumais TV. Para todo mundo aí, canal 27 e 527. Sandra, o que é ser psicanalista? O que é ser psicanalista? Olha, é uma pergunta difícil de se responder. Bom, tem vários motivos porque você pode buscar um psicanalista, né? Você pode estar... você pode procurar o psicanalista para tratar ou investigar alguma patologia, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Eu tenho muita ansiedade, eu trato com Rivotril. Verdade. Verdade, tô usando. É uma forma. Mas psicanálise me pouparia de me medicar, né? Possivelmente. Possivelmente. Uma análise bem feita, possivelmente. E quando você faz análise, é mais porque tem muito cliente que chega lá, paciente, né? Cliente não. Paciente que chega lá falando mais dos outros do que dele mesmo, né? O problema normalmente está no outro, né? Nunca está em você. Ah, sim. Mas daí o psicanalista, ele é apto para escutar, né? E a gente consegue entender que ao falar do outro, ele está falando, na verdade, de si. Então, com essa escuta assim qualificada do analista, ele vai conseguir ouvir e entender a respeito de que aquela pessoa está falando, quando ela está falando do outro, o que ela está falando do outro que tem a ver com ela. Entendi. No cinema e nas chacotas, sempre eu falo assim que o analista vai chegar na resolução que o problema é os seus pais, né? Na infância, sua mãe, seus pais, assim. E isso tem um fundo de razão. Os pais normalmente têm responsabilidade nos problemas que você enfrenta depois de adulto, é trauma de criança, isso a gente carrega mesmo? Sim, faz muito sentido. Faz muito sentido porque quando a criança ela vê ao mundo, nos primeiros meses, né, de vida, até nos primeiros anos, ele depende muito dos pais, né, desse ambiente,
para que ele possa se formar, especialmente da mãe, para que ele possa ser formado psiquicamente, porque vem o corpinho dele ali, tudo, mas tem o psiquismo dele que precisa ser formado. E quem dá esse suporte para que esse psiquismo seja formado nos primeiros meses de vida é a mãe, que é uma mãe continente, uma mãe que tem que desempenhar ali aquela função, a função dela, que é ajudar, auxiliar esse bebê passar por essas fases iniciais, né, que são bem primitivas, da melhor forma possível, para que ele vá crescendo e amadurecendo psiquicamente, e assim vai. Isso acontece enquanto bebê, na primeira infância, na adolescência. Os pais, eles são sempre aqueles que vão estar ali, dando aquele suporte, né? Entendi. A Sandra Almeida, ela tem um livro, gente. Acabou de lançar, chama Freud, Como Meu Filho Vai Ser Quando Crescer. Tá aqui. Foi? Sandra, do que trata esse livro? Um apoio psicoanalítico para ajudar pais a educarem para a vida. O que é educar para a vida? Então, educar para a vida, o que eu quis dizer com educar para a vida é que a gente observa, né, que a vida ela está sempre em movimento, ela não é estática, sempre com muitas mudanças, especialmente na atualidade, né, o mundo gira muito rapidamente e é muito difícil não só para adolescentes e crianças, até mesmo para adultos, acompanhar toda essa evolução e essa mudança. Às vezes a gente nem assimilou ainda uma determinada mudança, por exemplo, com a internet, com os aparelhos de telefone celular, e já está vindo uma outra novidade, né? Então, a minha proposta é que ajudar os pais a educarem essas crianças para que elas sejam fortalecidas psiquicamente, né? Quando eu falo do psiquismo, eu estou falando das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, e que vão gerar os comportamentos, certo. Claro. E se elas estiverem fortes, fortalecidas, elas conseguem lidar com tudo isso de forma mais sadia, de forma mais harmônica, né? Sem tanto sofrimento. O que o pai pode fazer de errado na criação do filho, assim, que você sabe que vai afetar, assim... O pai, especificamente? Não, os pais, né? Não vamos jogar toda a carga nos homens aqui. Mas, assim, que você vê, assim, que você acha que é errado na criação do filho, assim, que você vê pais fazendo? Bom, eu não gosto, assim, de ir muito para esse lado de falar que é errado, né? De julgar se é certo ou se é errado, né? Mas o fato é que o pai, tanto o pai quanto a mãe, eles têm funções específicas diante dessa criança, né? Então, eu acho importante que eles tenham consciência de qual é a função de cada um deles, porque muitas vezes o que acontece, Ed, os pais, eles confundem as funções parentais com papéis e com responsabilidades diante dessa criança. Então, qual é a função da mãe? A função da mãe é ser esse continente para a criança, ou seja, acolher, os cuidados iniciais com esse bebê, promover rotina, alimentar, limpar. Bom, isso tradicionalmente, tá? E eu estou falando de forma geral, porque tem várias coisas que podem acontecer. E a função do pai, num primeiro momento, a função paterna, é dar apoio para essa mãe, para que ela possa cumprir a função dela, né? E, num segundo momento, o pai vai entrando ali, fazendo uma triangulação com essa criança, e é a partir do pai que a criança vai perceber e entender que existe o outro, que ele não é o único, ele e a mãe dele que estão juntos, né, em simbiose. Mas esse primeiro papel não pode ser feito pelo pai? Tem que ser a mãe? Por questão genética, por questão que ela que estava em contato físico, pele, sei lá, é isso? Pode ser feito, né? Porque, no caso, vamos pensar um caso de falecimento. A mãe morre no parto. Qual seria o futuro dessa criança se ela não pudesse sobreviver sem essa mãe, né? Mas a função que esse pai vai fazer, ou quem vai cuidar dessa criança, é a mesma que a mãe faria. Entendi. Aqui você fala de Freud. Sim. E eu tenho muitas coisas sobre Freud que eu não entendo, né? Principalmente quando você está lá na universidade e começam a falar aquelas 5 fases
que tem a fase anal, a fase, não sei, eu nunca, do bebê. Né? As 5 fases do desenvolvimento psicossexual infantil, sim. Falou complicado, não entendi nada. Mas, enfim. E eu lembro que causava muito debate na faculdade, porque o pessoal discorda, né, das 5 fases. E onde que entra Freud aqui? Nas 5 fases do desenvolvimento? No livro. Onde entra Freud? No livro. Então, no livro eu trato justamente do desenvolvimento infantil na primeira infância, né? E eu usei a abordagem freudiana para explicar como isso acontece para os pais, né? Porque existem outras abordagens que são de autores, né, pós-freudianos, que olha para a situação de uma forma diferenciada. Mas a gente tem o Freud como pai da psicanálise. Freud ele ainda continua sendo a base para qualquer teórico, para qualquer estudante de psicanálise. Entendi. Qual é a sua formação? Conta aí, porque é lógico que eu recebi uma biografia antes, porque minha produtora é muito competente. Mas você trabalhava com tradução. E aí você decidiu ir para psicanálise. Como que foi essa mudança? Por quê? Isso. Então, eu acho que eu estou sempre fazendo mudanças na minha vida, porque a minha primeira formação ela é em letras. Então, eu já dei aula há muitos anos de inglês, porque era letras em inglês. Sim. Então, eu trabalhei em várias escolas de inglês aqui em Bauru, até que eu resolvi abrir o meu próprio negócio, a minha própria escola. E nessa minha escola, eu fiz um formato diferenciado, que era mais aulas VIP, grupos pequenos, aulas individuais. E na minha própria escola, eu ampliei para um departamento de tradução. Então, eu comecei a trabalhar com aulas e com a tradução de idiomas. Então, aí você já vê uma mudança, né? Até que as coisas foram evoluindo e era muita coisa para eu dar conta, eu deixei a parte dos cursos e foquei só na parte de tradução. E essa parte, né, aí virou a empresa de tradução, cresceu muito, a gente atendeu muitas universidades aqui de Bauru, empresas multinacionais do Brasil e fora do Brasil. Acontece que nesse meio tempo, eu tomei contato com a psicanálise. Eu comecei a fazer minha própria análise, fui me interessando cada vez mais, e aí eu me apaixonei, e aí eu falei, poxa, eu acho que eu posso fazer isso também, né? Eu posso me tornar uma analista. Daí eu fui procurar um curso de formação, fiz o curso de formação e me tornei uma psicanalista. E aí você foi fazer curso fora também, né? Você estudou fora? Então, aconteceu que no ano de 2019 eu fui para Madrid, eu tenho uma irmã que mora lá, então eu queria fazer uma especialização lá, eu fui. Fiquei lá com ela e fiquei fazendo a especialização. Isso no final de 2019. Aí aconteceu o quê? Veio a pandemia, né? Veio a pandemia, era para eu voltar em fevereiro, só que já estava tudo muito tumultuado, né? Ninguém sabia o que fazer, para lá, para cá. Eu falei, bom, vou dar mais um mês de tempo para ver o que vai acontecer. Nesse mês que eu dei de tempo para voltar, fechou tudo. Fechou tudo, eu fiquei presa em Madrid. Ai, que chato ficar presa em Madrid. Foi muito chato. E eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui agora, que eu não sei nem quando é que eu vou poder ir embora. Aí eu já estava em curso, a minha especialização, que passou do presencial para o online. E eu falei, tá, mas vou ficar só fazendo especialização? Não dá. E eu já atendia, né? Eu já estava fazendo atendimento. Meus atendimentos eram só online na época, até para facilitar essa coisa que eu viajo e tal. Fica mais fácil atender online, se bem que agora em Bauru eu já atendo presencialmente também. E foi isso, Ed. Aí surgiu a ideia do livro. Eu falei, eu estava estudando bastante e eu pensei, poxa, eu gostaria de passar esses conhecimentos que são tão complexos, na verdade, para os pais, mas de forma acessível. E aí lá eu comecei a escrever o livro. Começou lá em Madrid. Comecei lá em Madrid, até que no final de 2020 eu voltei, aí terminei o livro aqui.
E entendi. foi assim. Foi ela que escreveu aquela música também, Se São Paulo Fosse ao Lado de Madrid. Madrid é muito chato, tem um bairro lá no centro. Paulo, é sua cara. Que chama La Latina, é isso? La Latina. La Latina. Sim. É umas ruazinhas, Paulo, assim, ó, que Muito você vai legal. um bar em cima do outro, baladinha, você entra, assim, uma portinha, você não dá nada. Aí é um corredor longo, assim, tem uma balada lá no fundo. É muito, muito legal. Eu amo Madrid. Se eu tiver que também. sair de Bauru alguma vez e tiver que morar no exterior... Você moraria em Madrid? Eu moraria em Madrid, assim, dos lugares que eu já visitei, que não foram tantos assim, né? Mas Madrid, para mim... Você quer uma coisa de brasileiro em Madrid? Eu tive meu celular preso no Museu do Prado. Preso? Como preso? Porque eu tava tirando foto de onde não podia. Ah, eles prenderam? Aí tomaram meu celular, aí eu tive que terminar o passeio, ir lá e pegar de volta. Olha só. Eu fiz isso também, mas só me chamaram a atenção, pediram para eu não fazer mais. Eu peguei e guardei o celular na bolsa, porque na verdade eu estava distraída na hora que eu fiz, né? Tá. Aí você voltou com a ideia do livro. Quanto tempo você ficou em Madrid? Então, eu fiquei exatamente 1 ano naquela época, né? 1 ano? Porque eu fui em 2019, em novembro de 2019, e voltei em novembro de 2020. Caramba, legal. Hoje você faz atendimento também em outro país? Você faz análise para pessoas de outros países? Sim, porque... Porque a língua não é um problema para você, né? Em termos, né? Eu faço inglês e faço espanhol. Certo. Eu não faço em russo, não faço em japonês, nada disso. Então, essa facilidade do online, né, que proporciona isso. Então, honestamente, 80% dos meus pacientes são de fora do Brasil. Então, eu tenho pacientes na Inglaterra, na França, na Espanha. E mesmo aqui no Brasil, a maioria também é de fora de Bauru. Me conta uma coisa, os problemas assim são diferentes do brasileiro para o inglês, assim, ou eles estão buscando a mesma coisa no fundo? Olha, eu vou falar para você, a base, ela é basicamente a mesma. Claro que o que é manifesto de formas diferentes, né? Mas as questões latentes, elas são basicamente as mesmas, porque em qualquer lugar do mundo somos humanos, né? Sim. E não tem muita diferença, não. Não. É que eu sempre achei assim que o inglês iria reclamar mais da solidão. Porque eles são um povo solitário, né? Eles vivem sozinhos. O pessoal lá tem muita dificuldade de ter um relacionamento. Mas eles são tranquilos com isso. Isso não parece ser um problema para eles por causa da educação e da cultura, né? Eu tenho umas amigas que moram lá e elas reclamam que... Paulo, você acredita que os caras não chegam? Que elas vão no bar e os caras não chegam. Você está falando de amigas brasileiras na Inglaterra? Isso. Sim. Tem essas diferenças culturais, sem dúvida. Então eu sempre achei que a reclamação deles era viver sozinho, assim, a depressão, sei lá. E reclamação de brasileiro é a dor de amor. Fui largada e agora eu preciso fazer terapia, não é? Fala a verdade, não é isso daí? Olha, você acredita que, assim, na minha experiência, né, os pacientes que eu tenho, não é esse o maior problema que é trazido, sabe, para terapia. É? Viu? E como saber se eu preciso de terapia? Como eu chego no momento que eu falo assim, poxa, ou meu filho precisa de terapia? Como que eu sei? Bom, pode ser... Porque tem terapias e terapias, né? Certo. Então, se você está falando de psicanálise... Psicanálise, tô falando errado. Não é que é errado, mas só pra gente... A psicanálise, ela vai tratar patologias, né? Como eu falei, ansiedade, depressão e tal. Mas ela é essencialmente uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Então, quem é que não precisa de autoconhecimento? Porque quando você se conhece, você tem melhores condições de tomar melhores decisões na vida e assim ser melhor bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então, se a pergunta fosse, quem precisa de psicanálise? Todo mundo. Todo mundo, até porque, Ed, o instrumento da psicanálise de trabalho e de investigação, de trabalho, é o inconsciente. Isso é que diferencia a psicanálise da psicologia, por exemplo, né? Então, quem é que não tem inconsciente?
Todos temos inconsciente, então todos somos clientes ou pacientes em potencial para a psicanálise. Mas a psicanálise trata trauma, por exemplo. Eu matei uma pessoa bêbado sem querer, aí eu fiquei com esse trauma na minha vida. A psicanálise vai me ajudar? Vai ajudar. Vai ajudar. Sim. E a partir de que idade que é legal fazer psicanálise? Porque tem uma idade mínima, né? Não necessariamente. Não. Tem psicanalistas que têm experiências com psicanálise de bebês. Não é a minha área, Caramba. Eu não trato bebê. Mas não a psicanálise não é através da fala? Aí a criança não fala, e aí? Então, é que pode haver outras formas, né? Por exemplo, quando você vai tratar com crianças, né? Você... como que essa criança vai trazer o discurso? Como que ela vai contar para você as questões dela? Como que você vai acessar, né? Porque a psicanálise trabalha com a associação, usa-se da associação livre para poder acessar o inconsciente da pessoa que está ali com você, certo? E a criança, ela não tem muita disposição para isso. Então, usa-se questões lúdicas, né? Na brincadeira, no jogo, que essas questões inconscientes elas vão aparecer. Porque tem várias formas do inconsciente se manifestar, né? Uma delas, que é considerada por Freud como uma das principais, são os sonhos. Mas também a gente tem os xistes, a gente tem a própria associação livre, que proporciona isso, tem os famosos atos falhos. Então, todos esses elementos podem ser usados para acessar, vamos colocar assim, o inconsciente. Entendi. A psicanálise e a psicologia são irmãs, são a mesma coisa? Ir na psicóloga é a mesma coisa de ir no psicanalista? Qual a diferença? Assim? Ou não tem nada a ver? Olha, não necessariamente, como eu falei para você. A psicologia, em geral, eu não sou expert em psicologia, tá? Minha área é psicanálise, mas pelo que eu entendo, em geral, ela vai trabalhar com as questões conscientes, tá? Entendi. Então, ela vai trabalhar com comportamento, com coisas que são conscientes. E a psicanálise, o interesse dela é o inconsciente, tá? Porque que a psicologia, basicamente, ela vai trabalhar com as questões consciente. E a psicanálise com as questões inconscientes. Então, essa é uma diferença muito grande. Muito grande. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, tá? Pode ser que você ache meio louco, tal, mas para você ter uma ideia. Para a psicanálise, não importa muito a história que você está contando. Enquanto a psicologia vai dar mais atenção à história que você está contando, que a gente chama de discurso manifesto. Porque a psicanálise ela vai se interessar por aquilo que está por trás da história que você está contando. Por que você está contando aquela história? Aquela história está falando o quê? Entende? Então, é por aí que vai a investigação. Então, pouco importa que história o paciente conte para o analista quando ele vem para a sessão. Eu fui acusado de ser egocentrista, né? Por um astrólogo. Egocêntrico. Então, isso é importante a psicanálise abordar assim, porque a pessoa só vai contar as histórias que a interessam contar também, né? Ela só vai externar a história que ela quer que o analista saiba, né? Se você não enxergar através da história, e outra, sempre ela como um protagonista, né? Porque tem muitas pessoas que não são protagonistas nem da vida própria delas, né? E é interessante, porque se você for se basear só porque ela está contando, meu Deus, você vai condenar todas as pessoas ao redor dela e achar que ela é a única pessoa correta no mundo. Exatamente, por isso que o analista, ele nunca acredita na história que está sendo contada. Essa é uma premissa. Duvidar do que está sendo contado, mas não no sentido pejorativo, de que o paciente está mentindo, né, para o analista. Mas é que aquela história, ela conta uma outra história. Que aí o analista é preparado, tem essa escuta qualificada, ele pode ajudar esse paciente a acessar o outro lado da história. O outro lado da história. Cada história tem muitos lados, né? Muitos lados. Muitos lados.
Eu ia te perguntar se na pandemia aumentou a demanda. O pessoal resolveu fazer mais análise durante a pandemia. Sim, a demanda aumentou bastante. Uhum. Aumentou bastante, sim, Ed, porque muitas pessoas foram muito impactadas com tudo o que significou a pandemia, né? A questão de essa mudança drástica, né? Agora não é mais assim, é mais assado, não é presencial, é online. E essa ameaça, será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? E quem está perto de mim? Então, tudo isso foi gatilho, isolamento, né? Tudo isso foi um gatilho muito forte para que viesse à tona conflitos, sintomas. E, de fato, aumentou bastante. Aumentou. Sabe, você fala aqui, né, como meu filho vai ser quando crescer. Eu tenho muito problema com mãe que deixa o filho fazer tudo o que quer, sabe? Principalmente em lugares assim, eu tô no bar, não tenho filhos, venho curtir o bar, aí de repente tem um moleque derrubando tudo, passando nas mesas, pegando as coisas. Aí o que você faz? Você briga com a criança? Não, né? Você olha para o pai e a mãe dela. Faça alguma coisa, né? Façam alguma coisa. E as pessoas não fazem nada. E é para deixar assim? Ou é para ser uma super nanny? Você lembra da Super Nanny que passava no DVD? Lembro, educadora eu inglesa. Conheço a Super Nanny. Você conhece a Super Nanny? Conheço. Olha que legal. Qual que é o caminho para os pais nessa situação? Ed, você me coloca em cada uma, né? Eu te coloco, lógico. Eu tenho que... O que eu posso pensar... Eu quero criticar. Você quer criticar quem? A psicanálise ou os pais? Os pais. Tá bom. O que eu posso pensar é o seguinte, num ambiente como esse que você colocou, a gente não sabe o que acontece com aquela criança, com aqueles pais, e a gente não sabe nada, né? Então, primeiramente, o que eu poderia pensar é que talvez nesse contexto os pais não tenham condições, talvez, tá? De fazer uma intervenção como essa que você está falando. Porque a gente não sabe a condição da criança, né? Às vezes tem uma criança que é autista e o ambiente não percebeu, então aquela criança começa ter suas dificuldades ali de interação, e às vezes se o pai vai interferir fortemente naquele momento, como é um momento público, ele pode acabar complicando as coisas. Essa é uma situação, tá? Agora, tem várias outras situações que a gente poderia pensar. Eu estava num restaurante lá na Barra Bonita, e um moleque bateu no outro, lá na área Kids. O pai foi lá, pegou o menino e levou embora na hora. Deixou os amigos que estavam lá, estava entre um grupo de pais, só homens. Aí um moleque bateu no filho do outro. Aí os caras, não precisa disso. Não, é para ele aprender. Eu falei que a gente iria embora na hora que ele aprontasse, então eu tô indo embora. E aí pegou, e eu quase levantei da minha mesa para bater palma pro cara. Falei assim, mostra como vai. Assim, eu falei para você que a gente ia embora na hora que você... É uma forma, inclusive até tinha um combinado antes, então o pai, ele... Me parece que foi muito adequado, né? Não, quase eu fui lá dar um prêmio pro cara. Falei, não, pode deixar, chopp seu, eu vou pagar. Deve aprontar muito. E dá para saber como as crianças vão ser quando crescer? Você olhando, quando você começa a analisar a família ou a criança, assim, você consegue enxergar o futuro? Sou psicanalista não vidente. Tá? Mas o título desse livro, né, Freud, Como Meu Filho Vai Ser Como Crescer, ele é mais provocativo, né? Porque a gente não tem garantia nenhuma de como o filho de ninguém vai ser. Mas a gente pode ter uma ideia. Então... E dá pra gente moldar a criança, tipo assim, na formação da personalidade dela? Putz, eu quero um filho meu mais nerd. Não, eu quero que meu filho seja o pegador de Bauru. Dá pra gente moldar a criança na personalidade? E isso daí é perigoso, porque assim, você consegue influenciar na formação, na personalidade de um ser humano, assim? Olha, moldar da forma que você está falando... Porque tem questão genética também, né? Que talvez aí não vai...
Então, a questão genética eu abordo também no livro, num dos capítulos do livro, né? Então, o que a gente sabe em relação à genética? A genética, ela é importante, ela conta, mas ela sempre vai mostrar, digamos assim, uma tendência. Ela nunca vai determinar. Então, ela demonstra uma tendência, ela direciona uma tendência de alguma coisa, por exemplo, essa criança tem tendência a ser depressiva, por exemplo. Certo. Mas a genética, ela não vai determinar o destino dessa criança. Por quê? Porque existe a interação do ambiente. E dependendo do ambiente que essa criança estiver crescendo, o que os pais... Porque, a princípio, a gente diz, né, que os pais, especialmente a mãe, a gente considera como o ambiente da criança, né? Então, vai depender dessa interação do ambiente. Então, ele tem a tendência. Aí, acontece coisas na vida dessa criança. Por exemplo, uma negligência parental, ou, às vezes, até algum trauma, coisas que acontecem que são imprevistos. Então, aí pode ser o gatilho para aquela tendência genética se manifestar, entendeu? Tem muita coisa que fala assim, a mulher que, sei lá, fica enlouquecida atrás de homem porque não teve o pai muito presente na infância. Esses mitos têm algum fundo de verdade ou é tudo mito? Olha, as questões com mães e pais, especialmente na primeira infância, elas são bastante relevantes, tá? Em todas as áreas da pessoa que está crescendo, da criança que está crescendo, adolescente, até a vida adulta, né? Agora, nesse caso que você falou, especificamente, teria que investigar, né? Não dá para falar, afirmar. Não dá. Cada caso é um caso, né? Exatamente, mas é uma grande verdade. Cada um de nós somos únicos. Entendi. Eu sou habilidoso com livros e eu já achei aqui um capítulo 3, que a questão que eu fiz de cabeça, porque eu lembrei da faculdade, você tem um capítulo falando sobre isso. Sobre as fases de desenvolvimento. 5 fases de desenvolvimento infantil. Já consegui. E quais são as 5 fases do desenvolvimento infantil? A primeira fase é a fase oral, a segunda... Que é o quê? A fase oral. Que é alimentação, é isso. Porque a criança só pensa em comer quando nasce, né? Come e chora. A fase oral significa que a libido, né, que é essa energia de vida, essa pulsão de vida que nós temos, que nos impulsiona, né, para a vida, para a sobrevivência, para tudo isso, está concentrada nessa região, na boca da criança. E é muito interessante, por quê? Porque isso vai estimular que ela queira o alimento. Entendi. Então, quando ela coloca o alimento na boca, ela tem prazer. Ela tem prazer, ela sente uma satisfação. Isso ajuda para que ela queira aceitar o alimento, né? Então, por isso que a criança, nessa fase oral, ela vai colocar tudo na boca. Ela chupa o dedo, tudo que ela pega, coloca na boca. Entendi. Entendi. Por isso. E aí a outra fase é anal. É a fase anal. Que significa o quê, doutora? Doutora não, porque eu não sou doutora, tá? Sim. Tá. Ainda. Tá. Mas vamos lá. A fase anal é a fase que a criança vai começar a ter o controle dos esfíncteres, que é o controle das fezes, né, do xixi, especialmente do cocô. Ela não tem controle, igual passarinho. Não é. Faz tudo na fralda, tal. Então ela vai começar a ter esse controle, estimulada pelo quê? Pelo prazer que ela sente nessa região erógena. Então ela vai começar. Tem gente que tá nessa fase até hoje. Tem, viu? Tem muitos. Conheço bastante gente. Legal, não, mas tem, não, realmente. Aí depois tem a fase fálica, que aí já é no órgão sexual. Sim, a fase fálica é aquela fase em que a criança ela começa a perceber as diferenças sexuais. As diferenças, por exemplo, o menino tem o falo, tem o pênis. A menina não ela tem. Começa a perceber que são diferentes, exatamente. Começa a se perceber. Porque, a princípio,
Tanto o menino quanto a menina acha que todo mundo tem o pênis. Entendi. Isso pode falar. Tá, desculpa te interromper. Pode. Não, é que a gente tá falando assim meio rápido, né? E eu não... Sim, estão passando bem por cima, mais complexo do que isso. Ele já tem todas as respostas, né, Ed? Não tenho, não. Sou um ignorante em busca da luz. Mas aí a próxima fase é a latência, é isso, né? Isso. A fase de latência é uma fase intermediária, né, que vai acontecer, digamos assim, um acomodamento da libido. Essas questões sexuais, elas não vão estar assim tão manifestas, né, tão fortes. Então, nessa fase, a criança ela vai deixar um pouco essas questões sexuais, os interesses menino é menina, saber se tem pênis, se não tem, e ela essa libido dela é direcionada para o outro. Então, ela vai começar a se socializar, esse tipo de coisa. Que idade que é mais ou menos isso? Tem idade para isso? Tem idade. Ah, é? De qual fase você está falando? Da latência, começa a se da interessar latência? O sexo oposto. Não, a latência é uma fase mais tranquila, né? Ah, entendi. Aí depois a próxima fase... A próxima fase é a fase genital. Que, na verdade, a meta é chegar na fase genital. Entendi. Né? E na fase genital, sim, vai voltar essa libido em relativo às questões sexuais. E aí vai começar aquela fase em que esse adolescente, porque ele já está, né, pré-adolescente, ele vai começar a se interessar pelo corpo do outro, ele quer se relacionar sexualmente com o outro. Entendi. Então isso... E a adolescência tem idade hoje? Porque falam muito disso daí hoje, né? Que a adolescência não tem mais idade. Sim, né? Falam muito, né? Dizem que a adolescência agora está terminando aos 25 anos de idade, né? Eu me considero um adolescente ainda, Paula. Eu sou o Neymar, menino Ney, com 30 e poucos anos nas costas, fazendo cagada ainda, é adolescente. Então, mas você sabe... Mas assim, o início é com uns 12 anos, seria 11, 12 anos? A partir de 12, 13 anos, já considera-se a fase da adolescência. Adolescência, legal. E essas fases, elas são primordiais na formação da personalidade, né? Mas do caráter também? Porque a psicanálise serve para pessoas mau caráter ou não? Eu não sei exatamente o que você está chamando de pessoas mau caráter. Mas se eu estou entendendo a sua pergunta, eu diria que a psicanálise ela serve para todos. É um pouco mais trabalhoso, e tem psicanalistas que nem trabalham com os psicóticos. Ah, tá. Né? Mais por quê? Porque os psicóticos, a grande característica é que eles não têm a noção da realidade. Eles ignoram a realidade, eles têm uma realidade própria, cria a sua própria realidade, né? E aí fica muito difícil você acessar esse paciente. Não que seja impossível, mas existem psicanalistas que são mais especializados nisso e certamente vai ter que ser trabalhado em conjunto com a psiquiatria. E tem alta da psicanálise? Chega um momento que você tem alta ou você nunca tem alta? Essa é outra pergunta interessante, né? Porque, como eu falei para você, depende do seu objetivo, do que você quer com a psicanálise. Se você procura a psicanálise por uma questão de um sintoma, né? Uma coisa que está te incomodando, aí você vai lá, você trabalha isso, esse sintoma some, você pode se dar alta, né? Mas como eu falei para você, o inconsciente ele é infinito. Então, sempre vai ter material para ser trabalhado na psicanálise. Então, vai depender também de até que ponto você quer chegar no seu autoconhecimento. Entendi. Pô, então é basicamente um caminho, né? Que nunca tem fim, mas é um caminho para o melhor. Então, cada dia que você caminha, vai ficando melhor. Eu defini bem? Eu falo, não é nada disso, Edivaldo. Fica quieto. Olha, vamos dizer que sim. Eu, pessoalmente, acredito nisso. É que nessa melhora, né?
Só que também é relativo. O que é melhora, né? Às vezes, para mim, meu paciente, meu analisando, está melhorando, mas ele está melhorando, o que ele quer, né? O que ele entende como melhora. Mas a ideia é que haja, sim, um movimento, que haja uma evolução, vamos dizer assim, né? Entendi. O que você pretende? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, assim. Hoje, poxa, você passou um ano em Madrid, voltou, escreveu um livro, está fazendo psicanálise aí pro mundo todo. E qual o seu próximo passo? O que você acha que você deve fazer? Ed, nesse momento, exatamente eu não sei, porque as coisas vão acontecendo. Comigo, as coisas são assim, né? Eu sei que eu me apaixonei pela psicanálise, eu estou toda envolvida com esse mundo, né? Então, atendo pacientes, escrevi um livro, eu dou aula numa escola de psicanálise, que é a Escola Britânica de Psicanálise, que é de São Paulo. Então, eu estou muito envolvida, assim, com essa área. Mas o meu grande projeto que eu iniciei com esse livro que eu estou considerando minha missão nesse momento, é aproximar a psicanálise dos pais, especialmente dos pais, mas pais, educadores, cuidadores, porque eu de fato acredito que o conhecimento é um instrumento que pode ajudá-los nisso, porque está tudo muito difícil, né? Eu vejo muitas reclamações de pais, de educadores sobre, olha, não sei o que está acontecendo com o meu filho, e acontece isso, acontece aquilo, e parece que eles ficam meio perdidos sem saber o que fazer. Uma coisa que me motivou a escrever o livro foi que eu estava fazendo minha especialização lá em Madrid, e aí eu comecei a frequentar um centro terapêutico, que eles tratavam de crianças com problemas de transtorno de comportamento. Então, aí eu comecei a participar com eles, acompanhar esse grupo e também participar da terapia em grupo com os pais. E, assim, as crianças tinham os problemas das ordens mais variadas, né? Tinham crianças que batiam nos pais. Então, assim, era muito preocupante. E é um centro que tem em Madrid que ele atende as crianças com essas questões período integral, das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, terapia intensiva com um grupo multidisciplinar. E aí eu comecei a pensar e olhar para aqueles pais e eu senti muita compaixão, porque eles tinham aquele olhar perdido, tipo, o que eu vou fazer? O que eu faço? Apesar de eles estarem amparados por todos aqueles profissionais, eu senti isso e ali eu me compadeci e me apaixonei por esse. Foi ali que eu decidi que eu queria entrar nessa área. Entendi. Veja bem que não é para atender necessariamente as crianças, porque eu também atendo crianças, mas mais especificamente ajudar os pais. Então, o livro tem essa proposta, as palestras que eu tenho feito têm essa proposta, e eu acredito que a partir daí vão haver outros desdobramentos. Entendi. Fazer mais uma pergunta. Tá. O que me aterroriza muito, eu estava vendo um dado esse mês, estava lendo um artigo falando que nos próximos 10 anos, eu acho que era, 30% da população mundial vai fazer parte de algum do espectro autista. Assim, já é 25%. De cada 4 pessoas, uma tem alguma característica de autismo, né? Na psicanálise, quando você nota que a criança, igual você trata a criança, ou adulto, tem autismo, continua o tratamento ou você passa para outra especialidade? Assim? O autista ele faz psicanálise também? Sim, não é minha especialidade, eu não trabalho com a criança com espectro autista ainda. Não sei se um dia eu vou trabalhar, tá? Entendi. Mas é um trabalho muito bonito. Eu conheço psicanalistas aqui em Bauru que trabalham com... Então também trata com psicanálise o autismo. Também, mas também... eu não sou especialista nessa área, tá? Mas eu já li alguma coisa a respeito.
que a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, ou só a terapia comportamental, não sei bem dizer, que tem um resultado muito bom com autista. Entendi. Eu fico lendo essas coisas, fico preocupado, Paulo. Eu sou um cara preocupado com a humanidade. Eu fico... Mas me parece, se eu não estou enganada, a questão desse espectro autista, ele tem um componente genético também. Sim. Né? Então... tem muito que... E também essa questão que a gente estava falando antes de as pessoas estão tendo filho muito mais tarde, né? Muito mais tarde. Isso está agravando um pouco. Sim, o que acontece, Ed? O mundo passa por muita evolução, tem muita coisa boa acontecendo de evolução, mas também eu vejo que tem muito de adaptação. E adaptação é algo extremamente necessário e importante. Mas tem coisas que quando a gente vai adaptar, a gente tem uma perda muito grande. Entende? Então tem coisas, tem valores, por exemplo, que quando você começa a fazer adaptações, você começa a mexer em toda uma estrutura. E aí vão surgindo as mais variadas consequências, né? Entendi. Legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei e você quer contar pra gente? A Israeli me falou assim que você tem muita história legal de viagem. Você viaja muito. Bom, ela já contou, Israeli, porque ela ficou presa em Madrid na pandemia. Olha só que triste, né? Eu queria ter ficado preso nas Maldivas. Vou ficar um aninho nas Maldivas ali, tranquilo. Pois Mas não deu. Mas eu esqueci de perguntar alguma coisa. Olha, que eu me lembre não. Na verdade, eu vim aqui para conversar com você e ver o que você gostaria de saber ao meu respeito. Você não perguntando a minha idade, o resto está perfeito. Sabe que eu não falo minha idade também, não. Eu minto. Muito bem. Pergunta, eu minto. Eu não chego a mentir, mas eu omito. Tá certo. Como que as pessoas te acham? Ó, aqui na nossa descrição do vídeo já vai ter suas redes sociais, claro, né? Vamos colocar lá. Você fala aí, porque a pessoa quer fazer análise, quer conversar com você, fazer uma pergunta, tirar dúvida. Como que ela te acha? As pessoas têm me achado basicamente por indicações, né, de quem conhece e pelas redes sociais, por incrível que pareça. A maior parte, hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram, na verdade no meu WhatsApp, porque está disponível lá. Como você me encontrou? Te encontrei no Instagram. E é sempre assim, Instagram, Facebook. A gente não vai ter mais RG. Vamos ter rede social, um documento. Eu tenho um site também, não sei se você chegou a ver. Não. Que é o mesmo das minhas redes sociais, né? Que você vai, acho que, colocar aí. E lá também tem todos os meus contatos. Meu WhatsApp, minhas redes sociais. Tem um pouquinho da minha história. Sandra, muito obrigado. Sabe o que eu falo? Sandra, eu lembro de um quadrinho de humor que tem na Jovem Pan, que é o Chuchu Beleza, do Felipe Xavier. Ele tem Sandra, meu nome é Sandra, que é uma... Já escutou? Sandra, não. Recomendo. Eu vou ver. Ela é uma socialite que tem, a gente chama de white problems, problemas de gente branca, né? A tradução literal. Que assim, ela tá brava porque ela não vai para Nova York, ela vai ter que ir para Milão comprar a bolsa que ela quer, sabe? Uma coisa que assim. Chato. Umas problemas assim. Porque o filho dela foi na escolinha e levou um estojo e o outro tinha um estojo melhor, aí ela vai lá e compra 20 estojos. Meu Deus. Olha, eu diria Sandra, que isso são sintomas. E o bordão dela, parece uma louca. Que ela é, na realidade, louca. Precisava de análise. Pois é. Sandra, muito obrigado, tá? Obrigada. Tirou todas as minhas dúvidas sobre psicanálise. É legal, todo mundo faça psicanálise. Sabe o que é o problema? Não é quem faz psicanálise, é o pessoal que tá por aí precisando, sem fazer, atormentando a nossa vida, desgostoso com a própria vida, e fica ruim pra nós. Né? Sejam mais felizes, façam psicanálise. É isso aí. Obrigado. Obrigada a você, Ed. É isso aí, galerinha. Esse aqui é o Além dos Outdoors, tá vendo? Um papo legal com a psicanalista Sandra. Vamos encerrando mais esse programa aqui nesse lugar maravilhoso que é o Siciliano Lounge Bar. O nosso proprietário está aqui assistindo as entrevistas, Beto Wine, meu amigo, né?
veio prestigiar aqui a gente, ele já foi convidado, tem a entrevista dele aqui, se você quer saber sobre a noite bauruense, sobre o siciliano, nós já fizemos entrevista com ele, é só você assistir. Vamos aqui, pessoal da Pureza, toda na técnica aqui, vamos falar do nosso parceiro, Eficaz Mídia. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos, e você pode fazer sua campanha offline com eles, estampar a sua marca por toda a cidade. E também da FACOP. FACOP é a Faculdade de Odontologia de Piratininga. De Bauru aqui virou o centro, né, da odontologia da América do Sul. E a FACOP tem curso de odontologia, além de mais de 50 especializações. Você vai fazer vários cursos lá, você que já é dentista, certo? Cursos como, por exemplo, o preenchimento de ácido hialurônico, que eu estou precisando, que tira esses bigodes chineses aqui do apresentador, que já está ficando... Ou se não, quando a gente sorri, ó, faz essas dobrinhas aqui no olho, quando você vai tirar foto, isso aqui resolve com Botox. E se você pode aprender a fazer isso lá na FACOP, ou você pode fazer lá, porque a FACOP faz todos esses procedimentos e cobra apenas o produto. Não cobra o trabalho, certo? Porque ela é uma faculdade e não uma clínica. Vai lá na clínica FACOP e você vai realizar todos esses procedimentos lá com um custo pela metade do preço, viu, Paulo? Quase. É isso daí. Vou agradecer a Bru Mais TV, que é a nossa nova casa, e as rádios Real FM de Piratininga e Cultura Regional, 2 coisas que transmitem esse programa. Então, recadinho, visitem o nosso site, que agora a nossa produtora Israeli está com a senha do site, que antes era eu que fazia isso, e eu não tenho mais tempo. Agora nosso site está atualizado dia a dia. Além dos outdoors.net, só você entrar lá, além de todas as nossas redes sociais, mas a principal é essa daqui, o YouTube. Beleza? Eu sou o Ed Rosseto e esse aqui é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Tchau!